Ela vai cumprir sua função perfeitamente. O camarada que for usar ela lá na cozinha, ele vai poder golpear um osso de porco, se ele quiser, um osso de frango, se ele quiser. No entalhe é exatamente o contrário. Você deve acompanhar a fibra da madeira para fazer o entalhe. Mas não é o caso agora. Um aço tão estimado dentro da cutelaria para fazer faca, ele pode ser muito utilizado para fazer Salve, salve pessoal! Eu sou o Felipe Dari, do Pardal Atelier. E hoje eu estou aqui para poder falar para vocês um pouquinho sobre aço reciclado. Existe a história de que o aço reciclado ele é ruim para fazer faca e tal, porque ele quebra, a faca vai quebrar e tal, que o aço é estressado, não sei o que. Mas não é muito bem assim não. A primeira coisa que a gente precisa observar quando a gente está falando de material reciclado é qual era o uso que estava sendo dado para esse material antes dele se tornar uma faca. O aço de suspensão, esse aqui por exemplo, isso aqui é uma mola de Kombi, é uma mola de suspensão de Kombi. É um aço SAI 5160, um aço de um excelente desempenho, aço carbono, vocês estão vendo aqui a ferrugem. E esse aço, o aço de mola, realmente, o aço de mola ele recebe bastante tensão e tal, que ele está ali sempre trabalhando para poder amortecer os impactos, né, os impactos que seriam jogados direto no eixo, direto nas rodas e tal. Ele está ali para absorver essas tensões e tal, e ele vai, com o tempo, ele começa a receber tensão desigual e tal, e vai ficando estressado e ele tem a chance dele quebrar. Isso aqui, por exemplo, ó, isso aqui é uma mola de Kombi, ela era desse tamanho aqui e ela quebrou ali. Então o que acontece? Às vezes uma intempérie ali e tal, algum grãozinho que entra entre uma mola e outra e tal, né? Um carocinho que tiver ali, né? Por exemplo, o carro está lá passando daquela trepidação toda, né? A Kombi no caso, né? Tá lá naquela trepidação toda na roça e tal, e entra uma pedrinha, um grãozinho de areia ali. E esse grãozinho de areia ele esfarela, mas ele fica ali, agarrado na graxa, né? Então ele causa um calinho ali. Aquele calinho, daqui 10 anos, daqui 15 anos, não sei, ele pode acabar gerando tensão suficiente na mola para poder quebrar ela. Ou às vezes não chega nem a quebrar, mas aí você vai fazer uma faca e a faca acaba quebrando. Então, o aço de suspensão, a gente precisa ficar bem cabreiro com ele, porque realmente pode ter microfissuras, que você olhando, isso é microfissura num nível molecular, entendeu? Não é um negócio que você vai olhar e falar, ó, tem um trincado aqui. Tem também. Você corre o risco de você ver isso, né? Tanto que teve esse aqui que já estava até quebrado, inclusive. Eu comprei esse pedaço no ferro velho, custou, sei lá, 50 centavos. Porque eu comprei no peso, né? Joguei na balança lá, comprei. Porque eu vou fazer um teste com ele ali. Vou fazer um tratamento térmico nele e testar para ver se tem alguma coisa. Então basta você fazer isso. Se você tiver paciência para poder pegar o aço, fazer um tratamento térmico nele e fazer os testes, você com certeza vai conseguir entregar sempre facas de qualidade e você nunca vai ter problema com isso. Eu nunca tive problema com nenhum cliente meu. Usei aço reciclado, uso aço virgem também, mas usei aço reciclado e prezo por esse aço reciclado, porque é muito material que a gente joga fora, e o custo desse material reciclado também ele é infinitamente menor do que o custo do material virgem. Chega a 10, 15, 30 vezes de diferença do preço do aço reciclado para o aço virgem.
Então o que acontece? A mola, a suspensão, mola de suspensão realmente recebe bastante estresse, fica com tensões desiguais, então a gente precisa de fazer um tratamento térmico nele, bem rigoroso, para a gente poder ter um material bom. Se a gente pega, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar esse aço e fazer o recozimento dele. Colocar ele na forja, deixar ele ali na forja chegar até a temperatura de têmpera dele, um pouco além da temperatura de têmpera, na verdade, e deixar ele ali esfriando, desligar a forja e deixar ele ali esfriando até ele chegar na temperatura natural, naturalmente, sem resfriar ele abruptamente. Fazendo isso, você vai eliminar todas as tensões que tiverem no aço. Se tiver alguma microfissura no aço, ela vai se revelar na hora que você for fazer os forjamentos e tal. Se ela não se revelar ainda no forjamento, ela vai se revelar na hora do choque térmico. Esse momento ele é crítico para poder revelar essas microfissuras, porque exatamente na hora do choque térmico, da têmpera, né, as tensões são todas acionadas ali na hora da têmpera, né? Na hora que você coloca a faca ali dentro do material resfriante que você está usando, seja água, seja salmoura, seja óleo, né? Enfim, o que você estiver usando para poder resfriar a sua faca, para fazer a têmpera da faca, né? Então nesse momento, se a faca tiver com microfissura, com certeza ela vai revelar ali na hora e já vai quebrar na hora. Isso já aconteceu comigo aqui dentro do ateliê, já perdi faca assim. No entanto, é uma lâmina que você perde em, sei lá, em 100 ou em 50. Eu já fiz inúmeras facas aqui, eu conto nos dedos as facas que eu tive esse tipo de problema de tensão e de microfissura nela. E nunca tive reclamação de nenhum cliente. Então, quer dizer, as facas estão se comportando da maneira que deveria, o aço está resistindo ao uso. E eu pergunto para os meus clientes se eles estão usando as facas, porque eu gosto de saber se aquela faca está sendo realmente usada ou se ela está só de enfeite numa coleção. E geralmente as pessoas que compram as minhas peças, elas gostam de usar faca. Então beleza, esse foi o 5160. A gente precisa de ficar cabreiro com ele, porque realmente acontece dele estar bastante tenso, mas se a gente fizer um tratamento térmico nele bem feito, a probabilidade da faca quebrar ou acontecer alguma coisa com ela é mínima. Um aço já quebrado não é recomendado a gente usar, mas se você fizer os tratamentos térmicos e antes de fazer a faca, você testar esse aço com têmpera e com tudo, você pode voltar de novo, fazer o recozimento de novo, que se ele não tiver quebrado na hora que você estiver fazendo os testes, ele não vai quebrar quando a faca estiver pronta. Beleza, 5160. Esse aço aqui, por exemplo, ó, é o 52-100. A SAI 52-100, aço carbono também, vocês estão vendo aqui a ferrugem nele. Mas esse é um aço que tem um teor de cromo maior. Ele enferruja menos do que o 51-60 e enferruja muito menos do que os aços puros, né, que a gente chama de aço puro, que é o aço que não tem metal de ligação. O 1095, o 1045, o 1070, esse aqui é o 1070. Esses aços puros, eles oxidam mais justamente porque não tem esses metais de ligação, níquel, cromo, manganês. Eles vão colocando metais de ligação para poder, às vezes, diminuir a oxidação ou às vezes alguma propriedade mecânica do aço, do metal, né, de ligação, que vai melhorar o comportamento dependendo do uso, né, que aquele material está sendo dado para aquele material ali na indústria e tal.
Então, o 52-100, o SAI 52-100, ele é um aço de rolamento, né? A forma mais tradicional da gente encontrar ele no mercado, no reciclado que eu estou falando, né? No mercado, mas reciclado. Por exemplo, em ferro velho, ou em sucata, ou mesmo em uma mecânica, né? A forma mais tradicional de se encontrar ele usado é na forma de rolamento, a capa de rolamento. E as esferas também. Mas a esfera já é mais complicado de mexer com ela, né? Porque como é que você vai fazer uma faca de uma esfera? Não vale a pena, né? É melhor você pegar uma capa de rolamento dessa, cortar ela, abrir, e daí você começar a forjar a sua faca. Esse aço, por exemplo, falando sobre microfissura e tal, é um aço que é extremamente improvável que você venha a ter algum tipo de problema com quebra por causa de microfissuras, porque é um aço que não recebe tensão nenhuma. Pensa só, ele fica ali só rodando, ele roda sempre em volta do próprio eixo, não tem nada, não está recebendo pancada em lugar nenhum, não está absorvendo impacto em lugar nenhum, né? Geralmente esses rolamentos operam ou já com um amortecedor funcionando, se ele for numa roda, por exemplo, né? Ou opera em um lugar onde ele simplesmente não vai receber impacto, né? Para poder rodar algum eixo, alguma coisa assim. Então, a probabilidade de você ter um aço estressado com tensões desiguais é mínima, é irrisória. Então, muito provavelmente, você não vai ter nenhum problema com esse tipo de aço se você for usar ele reciclado. Essa faca aqui, por exemplo, é uma faca que eu estou terminando agora. Ela foi forjada exatamente numa barra de capa de rolamento. Era esse rolamento aqui, a parte de fora, né? Essa é a parte de dentro, né? Do rolamento, né? Essa parte aqui. E a capa dele virou essa barra aqui, que depois veio a se tornar essa faca aqui. Na verdade, essa e mais uma outra, que era maior, inclusive, do que essa daqui. E sobrou esse pedacinho aqui. Então, quer dizer, essa faca aqui, já bati ela em tudo quanto é toco aqui na roça e tal, já finquei a pontinha dela, torci e tudo, para poder fazer o teste de resistência mesmo, que é muito importante a gente fazer isso depois que a faca estiver pronta, ou pelo menos antes da faca estar pronta, quando a lâmina estiver pronta, né? Para você poder ter certeza de que o aço vai se comportar bem, né? Então essa faca aqui já teve todos os testes de desempenho aqui no ateliê e ela está perfeita, ela vai cumprir a sua função perfeitamente. O camarada que for usar ela lá na cozinha, ele vai poder golpear um osso de porco se ele quiser, um osso de frango se ele quiser, porque é uma faca de cozinha, né? Pelo menos eu fiz ela com essa intenção, tanto que eu fiz esse cepo aqui para poder deixar ela na bancada, né, apoiada na bancada. Não coloquei bainha nela justamente por causa disso, porque a ideia é ser uma faca de cozinha. Então o camarada que for usar essa faca vai poder golpear com ela à vontade, sem medo de ser feliz. O que mais? Outros aços aqui. Esse aço aqui, por exemplo, ó, o 1095, que é o aço puro. Aço de lima, né? Aço de lima, geralmente as limas são feitas de aço 1095. A KIF a gente sabe que é 1095. Outras limas por aí, de menor qualidade, pode ser que elas não sejam. Mas, de toda forma, a lima sempre tem que ser de um aço bastante duro para poder conseguir cumprir a função dela, que é cortar material, né? Então, se você tem uma peça igual essa lima aqui, que é uma lima já gasta, já velha, um material desse que a vida inteira teve ali trabalhando só deslizando e tal e coisa, ninguém golpeou com ela, ela não teve que absorver impacto de nada e tal, a probabilidade de você ter microfissura ou tensão excessiva aqui nesse aço, ela é mínima também, igual na capa de rolamento.
a probabilidade é mínima. Claro que sempre existe a chance, por exemplo, essa daqui está quebrada, a ponta quebrou. Eu tenho certeza que essa ponta quebrou por causa de mau uso. Certeza deixou ela cair ou colocou alguma coisa pesada em cima, isso acontece muito. Você está lá na oficina, de repente você vai pôr um martelo num canto, porque você está mudando de ferramenta, você pum, joga o martelo em cima da lima, quebra a lima. Acontece sempre. Nas melhores famílias. Então, mas mesmo assim, mesmo nesses casos, a chance de ter alguma tensão aqui que vai fazer esse aço ficar frágil, ela é irrisória, ela é mínima. O que faz ele ficar frágil é a dureza dele mesmo, que isso aqui é um aço duro pra caramba, tem quase 1% de carbono, é um aço puro de altíssima dureza. Inclusive a gente tem que tomar cuidado com ele justamente porque a chance dele quebrar é maior. Então tá aí, o 1095 é um aço que muito dificilmente vai ter microfissura. Isso aqui é um aço de... é um cravo de dormente de trilho de trem. É um aço 1045, um provável 1045. É mais um aço que, apesar dele não ser um aço tão duro assim, um aço tão estimado dentro da cutelaria para fazer faca, ele pode ser muito utilizado para fazer outras ferramentas. Por exemplo, um martelo, uma marretinha, né, uma ponteira de quebrar concreto, né, uma ponteira de martelete, alguma coisa assim. É um aço excelente nesse sentido, porque é um aço que, além de ser barato, é um aço com uma boa resistência mecânica, com uma boa dureza, né, ele tem por volta de 0,5% de carbono. Então aço que aceita têmpera, e para fazer uma ferramenta nesse sentido que eu estou falando, uma ferramenta para bater e tal, que precisa de tenacidade, né? Tem que ter uma dureza relativa legal, mas que precisa principalmente de tenacidade, o 1045 funciona muito bem. Isso aqui, por exemplo, é uma cabeça de martelo que eu estou fazendo para poder colocar nessa machadinha. Olha aí. Agora eu vou soldar essas pinagens aqui para poder terminar essa machadinha aqui, e vai ser uma ferramenta com uma ferramenta secundária, né? Vai ser um utensílio com duas ferramentas. A lâmina de corte e o martelo de 1045. Isso aqui é 1045. O mesmo aço desse cravo de trilho de trem. Mais um aço que a gente costuma achar sempre no ferro velho é o aço 1070, que é o aço utilizado em ferramentas agrícolas. Foice, facão, disco de arado. O disco de arado principalmente é muito usado porque você já compra o discão com um monte de material, né? Então você consegue render bastante faca num disco só. E geralmente esses discos de arado são desse 1070, e ele dá, ele é fininho de um lado, é 1 milímetro e tal, até 5, 6, até 7 milímetros, dependendo do tamanho do disco, né? Tem vários tamanhos também. É um aço fácil de encontrar no mercado, e é mais um aço que não sofre tanta tensão assim, porque ele não é feito para absorver impacto nenhum, ele é feito para cortar, né? E enquanto ele estiver cortando ali, ele provavelmente não vai ficar estressado e não vai ter microfissura, nem nada do tipo. É um aço que não precisa de estar com a têmpera tão... não é nem a têmpera propriamente dita, né? Mas o tratamento térmico em geral não precisa de estar tão duro, justamente porque ele vai cortar a terra ali, ele tem que ter uma resistência, uma dureza relativa boa para poder cortar a terra sem se desgastar demais, mas ele precisa de ter uma tenacidade boa também para poder bater num toco, bater numa pedra e não quebrar. Então a probabilidade dele estar muito estressado é pequena.
E, além disso, o disco de arado, quando ele sofreu algum tipo desse aí que eu falei agora de ação do uso, né? Por exemplo, se ele bateu numa pedra, se ele bateu num toco e tal, que comprometeu o material, você consegue identificar, né? Você vê, não, ele tomou uma pancada aqui, ó, amassou aqui esse pedacinho, quebrou um dente aqui, né? Porque ele tem uns dentões assim, né? E aqui, ó, tem um dente quebrado aqui. Então, só que aquele dente está quebrado ali, mas do lado de lá do disco, os dentes estão perfeitos. Então, a chance daquela tensão atravessar todo o material até o lado de lá é inexistente. Então, do lado de lá, com certeza, vai ter um material bom. Mas, é claro, mais uma vez, a gente precisa sempre ter em mente que a gente tem que fazer os testes, né, de resistência mecânica, para saber se a gente está lidando com um material que está numa boa condição molecular, né? Que a estrutura tá preservada, né? A estrutura do material. Outra coisa que a gente precisa ter em mente, quando a gente está falando de probabilidade de quebra e tudo, e de resistência mecânica e tudo, é sobre o revenimento, né? O revenimento, ele é quando você faz a têmpera do aço, né? Que é o choque térmico. Aí depois de fazer a têmpera, a gente costuma fazer o revenimento para poder abrandar essa têmpera. A têmpera deixa o aço muito tenso, muito duro, e a chance dele quebrar fica maior. Então a gente faz um aquecimento brando, né? Relativamente brando, né? Se for comparado com a temperatura de forja, por exemplo, é um aquecimento brando. O 5160, por exemplo, né, que é esse aqui, a mola de Kombi. Essa faquinha aqui, por exemplo, essa faquinha aqui foi feita de 5160. Esse aço aqui, o revenimento dele é por volta de 180 graus. 180, 200, 210 graus, até 220 graus, dependendo do uso que você pretende dar para a sua faca. Essa faquinha aqui, por exemplo, que é uma faquinha pequenininha, ela não vai ser usada com golpe em balanço nem nada, ela no máximo vai ser usada para estocagem, mas a função principal dela é fazer cortes deslizantes, né, e trabalhos manuais. Então essa faquinha aqui, eu fiz um revenimento brando nela, pode-se dizer que é um revenimento brando. Fiz um revenimento a 180 graus, fiz esse revenimento um pouquinho mais profundo na pontinha, direto no fogo, só para poder dar mais uma quebra ali na ponta, porque a chance dessa faca cair de ponta e quebrar, o que quebra na faca é sempre a ponta, né? Pontinha, todo mundo consegue. Vai apertar um parafuso com a ponta da faca e quebra a ponta da faca. Não faça isso, não aperte parafuso com a ponta da faca. Você vai quebrar a ponta da faca. Não tem faca com ponta boa o suficiente para apertar parafuso. Na hora que você estiver chegando num momento crítico ali do aperto do parafuso, a sua pontinha vai quebrar. Porque não é feito para isso. Inclusive eu desenvolvi um canivete com uma chave de fenda atrás. Eu acho que eu não tenho nenhum aqui não. Não tem não, que eu tenho aqui de Gut Hook. Eu fiz um modelo justamente com a chave de fenda atrás para ninguém quebrar a ponta da lâmina. Acontece demais. Então, voltando ao revenimento. O revenimento, ele precisa estar adequado ao revenimento, que é esse aquecimento que você dá na faca para poder quebrar um pouco da têmpera, né? Tirar um pouquinho da têmpera, tirar um pouquinho das tensões da faca. A faca vai ficar um pouquinho mais macia, mas ela ganha uma tenacidade absurda. Ela ganha muita tenacidade e por causa disso as propriedades mecânicas ficam melhores, né? Fica mais resistente a faca. Ela fica menos dura, mas fica mais resistente. Você vai conseguir usar ela por mais tempo, por causa que a chance de quebra é menor. Nessa faquinha eu fiz revenimento brando, porque é uma faquinha pequena. Se eu estivesse fazendo uma faca maiorzona, aí já teria que fazer um revenimento um pouquinho mais profundo, aí eu já ia até uns 200 graus, alguma coisa assim. Para poder fazer essas tensões ficarem mais
abrandar mais ainda essa dureza dessa faca e aumentando assim a tenacidade, né, que é a resistência ao choque, né? Então se eu vou dar uma pancada com essa faca aqui, se ela tiver dura demais, ela corre o risco de quebrar. Se ela tiver tenaz o suficiente, ela não vai quebrar. Então uma faquinha pequena, eu faço um revenimento brando, né, com 180 graus, 1 hora de revenimento, ou por volta disso. Eu faço um revenimento um pouquinho mais profundo, se eu quiser uma faca maior. Essa faca aqui eu fiz um revenimento, outro revenimento na verdade, a faca de aço 52-100 é outro revenimento, outra temperatura. Mas eu fiz um revenimento brando também nessa faca aqui, porque a minha ideia dessa faca é fazer uma faca que corta pra caramba. Como é uma faca de cozinha, né? Eu quero que essa faca tenha uma retenção de fio maior do que a tenacidade dela. Apesar de que está com uma tenacidade muito boa também, como eu disse, eu já bati ela em tudo quanto é toco aí, e ela está resistente, mesmo eu tendo feito esse revenimento brando nessa faca aqui, porque eu quero, nesse caso aqui, uma retenção de fio maior. Então é por isso que eu estou dizendo, a gente precisa ter em mente o uso que a gente pretende dar para a peça, para poder saber como que a gente vai fazer o tratamento térmico. E o uso que a peça, o material reciclado no caso, teve antes de ser transformado em faca, ele é crucial nessa hora, justamente por causa disso, para a gente saber se a gente pode confiar nesse aço, né? Ou se a gente precisa de ficar cabreiro com ele. Isso aqui era uma capa de rolamento, então essa faca aqui é para a vida inteira. Uma faquinha maiorzinha, que seja de suspensão, a gente precisa fazer bastante teste com ela, para a gente não ter nenhuma surpresa desagradável. E para quem está começando, fica essa dica aí, para vocês não terem nenhum problema com clientes de vocês aí. Foi isso. Eu falei um pouquinho aí sobre os aços e tal, os materiais que a gente usa aqui dentro do Pardal Atelier. Eu espero que tenha sido útil para vocês. No futuro próximo aí eu mostro para vocês como é que a gente abre o rolamento, como é que a gente faz o recozimento do metal e tal, e como é que a gente faz os testes também para saber se a faca tá boa, se o aço tá com a estrutura molecular nos conformes e tal. Espero que vocês tenham curtido. Valeu demais e até a próxima.